Nossa, mas muito interessante essa correlação que você fez, né, entre a origem de que pedacinho da planta aquele óleo saiu e como ele vai atuar no nosso corpo e na nossa mente. E aí, fazendo uma pergunta assim, ligada a você mais, né? E a gente entendeu que você fez vários dentro da ideia da Fênix, né, que você recomeçou várias vezes. Você saiu quando você começa na engenharia química, na Brahma, depois você vai para engenharia química, depois vai trabalhar num lugar mais burocrático, mas aí você vai fazer a psicologia, depois vai para os óleos essenciais e cristalose. Você também trabalha com cristais, não é isso? Estuda? Eu estudo os cristais desde sempre. Sempre ficaram no meu quarto. Já fiz cursos de cristal também. Já trabalhei com alinhamento energético, mais em mim e nos parentes, nos amigos, né? Isso não foi profissionalmente. Mas sim, usando os cristais também. E eles me acompanham até hoje. Então você tem assim, né, um percurso longo. E aí eu queria saber, focando um pouquinho na questão mesmo dos recomeços, né? Em que momento da sua história você teve o seu momento fênix? Eu chamo assim de momento fênix, né? Quando você coloca fogo em alguma coisa, é um momento fênix, é um momento em que você fala, chega disso, eu estou colocando, pondo um ponto final nesse ciclo, vou começar algo novo, né? E, obviamente, um recomeço não é uma coisa fácil. Para você recomeçar, você precisa de apoio, você precisa de uma estrutura, precisa de clareza, né? E eu vejo que você é uma buscadora, porque você vai caminhando e vai buscando. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, se é que você pode, né? Falar de um momento fênix seu, né? De um momento que você deixou algo para trás, você fez uma nova escolha e você recomeçou. E o que te ajudou nesse processo, né, como buscadora? O que você deixou para trás? O que você adquiriu de novo e o que é que te deu esse suporte? Porque eu vejo os óleos essenciais muito como suporte, Sim, como apoio. O que você tem alguma história para contar para gente? tenho. Na realidade, tem uma, tipo assim, uma que foi realmente exatamente isso tudo que você está falando, e uma virada de página que é um pouco para adiante, mas que está programada. E tem uma grande diferença entre esses dois momentos, que é uma Esther de 26 anos e uma Esther de 53 anos. Aos 26, 25 por aí, eu morava ainda na casa dos meus pais. Então é uma realidade. Hoje eu sustento a minha casa. Então é outra realidade, tá? Mas na época que eu trabalhava na Brahma, é, foi na época que ela foi comprada pelo Grupo Garantia. Né? Entrou a Ambev pouco depois, né? E fez uma fusão das cervejarias. Primeiro fez a fusão da Skol com a Brahma e pouco depois, quando entrou a Ambev, fez a fusão com a Antártica. E eu trabalhava na Brahma nessa época. E eles iam sair do Rio. Eu trabalhava na Marquês de Sapucaí, eles iam tirar o laboratório central, que era onde eu trabalhava, e ia mudar para São Paulo. E quem não tivesse nível superior ou mestrado, tinha alguma condição que eu não atendia, seria demitido no final desse processo. Mas, você sabendo que você seria demitido e ficasse até o final do processo, você receberia uma bonificação de 6 salários. Nessa época, eu não estava mais satisfeita de trabalhar na Brahma. Eu gostava da Brahma quando eu entrei na Brahma. Eu trabalhei 6 anos na Brahma, quase 7. Eu gostava quando eu entrei. Depois, com todas essas mudanças, veio uma outra filosofia. A Brahma tinha uma filosofia quando ela era uma empresa sozinha, ela passou a ter uma outra filosofia quando ela passou a ser gerenciada pelo Grupo Garantia. Nada contra. Mas é outra filosofia que eu não gostava. E aí eu falei, ok, eu sabia que eu ia ser demitida, mas eu estava de olho no prêmio. E, ok, ficar mais alguns meses, não tem problema nenhum. Pois bem, no meio do caminho eles mudaram de ideia e resolveram não ir mais para São Paulo. Então, não haveria mais a demissão.
você ficaria e tudo bem. Só que eu não queria mais. Naquele ponto eu não queria mais. E eu fiquei o tempo que eles estabeleceram. Chega mais perto. Tá. Eu fiquei o tempo que eles estabeleceram para ter essa bonificação de 6 salários. Na época eu já tinha sido, já era formada em engenharia química. E aí eu virei para o meu chefe e falei, olha só, me demite. Porque eu não estava feliz. Eu tinha um salário, tinha uma possibilidade de emprego, eles me promoveram de técnica a químico, né? Então, eu tinha um plano de carreira ali como química, mas eu não estava feliz. E aí eu falei, não, me demite, eu prefiro os 6 salários e vou fazer outra coisa. E, literalmente, eu fui fazer outra coisa, porque eu não tinha nada de plano. Eu tinha 0 plano. E aí eu tive loja de batata recheada, eu vendi canga, eu fiz bijuteria, eu fiz, sei lá, uma porção de coisa, buscando preencher esse lugar, que não deu muito certo, e aí eu acabei depois conseguindo esse emprego burocrático. Ok. Esse foi um momento de virada, que foi o momento de, não, me demite porque eu não estou feliz aqui. Eu só não tinha nenhum plano. Mas eu tinha uma segurança, né? Eu morava na casa dos meus pais, eu não tinha... Ia ter 6 salários. Ia ter 6 salários, mas que eu acabei meio que torrando esses 6 salários na loja, porque ela não deu muito certo. Eu era muito inexperiente. Fiz sociedade com uma pessoa que eu não conhecia, era amiga de uma amiga. Enfim, não se faz isso, né? Quem esteja escutando, não se faz isso. Você pesquisa a pessoa primeiro para saber se ela tem compatibilidade com você. Senão, não dá certo. Enfim, e aí passaram-se esses anos todos e eu honro o meu trabalho porque ele me dá a possibilidade, por exemplo, de ter pago a minha faculdade de psicologia, de bancar todo o estudo na aromaterapia, porque não vem de graça, né? Você compra livros, você compra cursos, se você quiser ser bom realmente, você tem que estudar o assunto, né? Uhum. Enfim, e na psicologia também, eu fiz vários e diversos cursos porque eu queria atender com qualidade. Então, eu fui procurar especializações em criança e adolescente, em Jung. Enfim, eu fui fazendo as especializações ao longo do caminho e o meu emprego me possibilita pagar essas coisas. Ok. Mas ser terapeuta, trabalhar com os olhos, a aromaterapia até mais do que a psicologia, porque ela juntou a química com a psicóloga. Então, ela me dá mais satisfação até do que a psicologia, embora eu ame atender também como psicóloga. Mas essa Esther terapeuta é o que alimenta a minha alma. Só que agora eu não vou fazer a mesma coisa de pedir demissão e recomeçar. Então, eu vou fechar o ciclo para depois me dedicar apenas como terapeuta. Fechar o ciclo seria se aposentar? Seria me aposentar. Não sei exatamente quando, porque cada hora mudam as regras, né? Então, não sei quando que isso vai acontecer, mas em um determinado momento isso vai acontecer. Então, assim, aquele foi um momento punk e de coragem, embora eu tivesse um suporte. Agora é um momento mais planejado, entendeu? É uma virada também, tem toda a insegurança de você recomeçar uma carreira, apesar do que eu estou fazendo essa carreira em paralelo, em escala menor, porque eu não tenho full time para me dedicar a isso, então é uma escala pequena, né, de atuação. Sim. Mas ainda assim, eu estou fazendo um caminho. Então, eu acho que é um recomeço mais confortável. É um recomeço mais planejado, né? Quando você tem contas a pagar, você tem que planejar esse recomeço. Você me permite usar esse seu lindo exemplo para ilustrar a jornada da Fênix? Você me permite? Claro. Fazer. Sim, sim.